Ora, muito bom dia a todos. Mais um episódio do BI 30 Minutos. O meu nome é José Rui Gomes, sou presidente da Associação Portuguesa Business Intelligence e é com um enorme prazer dar-vos as boas-vindas a mais um episódio, e este é o 44, episódio número 44 do programa BI 30 Minutos. É mais uma conversa aberta. Hoje vamos ter um convidado também especial. Temos um título muito especial. Estamos a falar de um título que é Transformando dados do chão de fábrica em valor humano, e hoje vamos falar desses dados de fábrica em valor humano, do chão de fábrica, e o nosso convidado é o Bruno Duarte, da Glartec. Estamos aqui com uma pessoa que é CEO da Glartec, uma pessoa que tem entusiasmo por estas tendências, por estas novas sinergias, acima de tudo com uma radicalização cada vez maior à área de informática, mas sendo um engenheiro informático, ele já sabe do que é, e com isto tudo temos uma pessoa que dinamiza comigo e vai dinamizar esta conversa, que é o Pedro Assude. O Pedro Assude, uma pessoa que está ligada à Delta Cafés, uma pessoa que está ligada ao Business Intelligence, está ligado também à associação, está ligada a nível de várias sinergias com o BI, Business Intelligence. É um prazer estar aqui com ele nesta conversa, onde tem este episódio, tem a parceria da EPWire. Em nome da APBI, agradeço ao Bruno por estar connosco em mais este episódio. Obrigado, Bruno. Obrigado por estares aqui. E, acima de tudo, diretos a esta conversa, direi o seguinte, Bruno. Eu sei que hoje temos um título provocador, temos algo que dinamiza, e muitas vezes as organizações têm a capacidade de se organizar, mas hoje o Business Intelligence cada vez é mais os dados e a transformação de fábrica. Mas antes de irmos para o título e antes desta conversa, queremos saber mais de ti. Apareceste aqui, mas não sabemos como é que criaste a Glartec, qual foi o teu percurso académico, qual foi o teu percurso profissional, o que hoje és, e por isso retrata-nos a nós o que é hoje o Bruno Duarte. Bom, antes de mais, até obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e discutir aqui estes temas que são tão importantes hoje em dia nas organizações. Pronto, em termos de percurso académico, eu sou engenheiro informático, desde muito cedo, que sempre lidei muito com questões de informática, com programação e tudo mais, e decidi me formar em engenharia informática, e já passei por diferentes indústrias, desde telecomunicações, finanças, e passei muitos anos em Inglaterra, cerca de 8 anos, onde fui para lá para uma startup, na altura éramos cerca de 12 pessoas, e ao fim de 7, 8 anos, a empresa cresceu para quase 200. Foi então quando eu decidi voltar para Portugal e então criar aqui uma outra empresa. Criei uma empresa na área de IoT, portanto, muito à volta de sensorização, de dados de máquinas. Essa empresa acabamos por crescer e acabou por ser adquirida por um operador de telecomunicações, onde fiquei lá alguns anos a gerir a unidade de negócio. E depois, nos últimos 5 anos, que a convite dos fundadores da Glartec, juntei-me à empresa como CEO e temos estado aqui a crescer a empresa, aqui muito focada em chão de fábrica, que é uma área que era completamente nova para mim quando me juntei à empresa. Sempre fui muito do lado da secretária, não é? Quem está do lado da gestão, da avaliação das coisas, e depois passamos para o chão de fábrica, onde é mais na massa, é a execução. Portanto, tem sido aqui uma experiência muito interessante. Portanto, lá está, muito background técnico, e nos últimos anos tenho evoluído aqui mais para a parte da gestão comercial, gestão de produto, por aí adiante. Muito bem. Pedro, o que é que dizes aqui à Glartec e o que é que nós podemos então questionar o nosso caríssimo convidado Bruno Duarte? Obrigado, bom dia Zé, obrigado. E obrigado, Bruno, também por teres aceito o convite para estar aqui em mais uma edição do BI 30 Minutos. Já fizeste-nos uma introdução resumida, obviamente que sim, o teu percurso é muito maior do que esse resumo, não é? Mas de facto é interessante como chegaste aqui e como hoje estás como CEO numa empresa que também pretende levar-nos ao chão de fábrica, aquilo que realmente nos pode dar o chão de fábrica. E
nomeadamente a nível industrial. E de facto aqui o nosso tema, o título da nossa conversa é transformar dados do chão de fábrica em valor humano. O que é que significa para ti esta transformação de dados de chão de fábrica em valor humano? Como é que defines esta questão do valor humano? Ou seja, de que forma é que os dados que são apurados ao minuto e ao segundo numa fábrica podem ajudar a contribuir para dar mais valor e para valorizar quem está numa operação? Então, fala-nos um bocadinho sobre esse tema. Sim, isto é um tema muito interessante. Nós, quando olhamos para o chão de fábrica, ou quando visitamos uma fábrica, o que nós nos apercebemos é que, em termos de digitalização, provavelmente está 10 ou 15 ou 20 anos atrás dos outros setores, né? Quando comparamos, por exemplo, com o retalho ou com o financeiro. Muitas vezes algo tão simples como numa loja, é que existe ali um controle muito apertado da quantidade de visitantes à loja e a altura em que lá estão, e muitas vezes até a identificação do tipo de pessoas que visitam uma loja. Nós, numa fábrica, muitas vezes não existe qualquer tipo de sensorização, ou a sensorização que existe é muito silo, ou muito específica daquela máquina, daquela produção. Portanto, eu acho que tem existido aqui um esforço muito grande, com alguns sistemas que existem no chão de fábrica para começar a capturar dados, começar a sensorizar a produção, começar a tentar identificar ali algumas tendências. E acho que ainda estamos naquela fase onde esses dados muitas vezes são disponibilizados apenas uma camada mais acima, mais acima, mais à gestão, a quem faz o planeamento, por aí adiante. E são dados só de máquinas, muitas vezes, ou seja, não é mais dados que são de pessoas, ou gerados pelas pessoas, ou muitas vezes até consumidos pelas pessoas. Portanto, nós acreditamos que agora está a haver aqui uma transição muito interessante no contexto da indústria 5.0, que é muito mais focada no humano e como é que a tecnologia pode usar o humano aqui no chão de fábrica. E acreditamos que os dados podem ser produzidos no chão de fábrica, podem ser disponibilizados a todos os níveis da organização, tanto a nível de gestão, de executivo, como ao próprio operador, e esses dados podem ser usados para atuar de forma rápida e de forma mais assertiva na gestão da produção e da operação em si. Portanto, acho que é muito importante começar a identificar esses dados e transformá-los em real valor que possa ser atuado no chão de fábrica a qualquer momento e de forma praticamente imediata, e ver se simplesmente ser relatórios que são avaliados mais tarde ou análise de tendências que só são identificadas ao fim de muitos meses. Portanto, acreditamos que existe uma grande oportunidade aqui na transformação do chão de fábrica neste momento. Sem dúvida, muito bem, Bruno. E então, neste caso, esta visão que estamos aqui a falar de traduzir dados em valor humano, perceber um bocadinho os comportamentos dos operadores, ajudá-los no seu dia a dia, ainda que nesta fase estamos a capturar dados de máquinas, mas também já a introduzir também, e eu já tive a oportunidade de conhecer a vossa plataforma, aquilo que é realmente as interações com os operadores. Como é que isto se revê na vossa estratégia, esta visão de se traduzir em valor humano? Esses mesmos dados, como é que está integrado ou faz o alinhamento com a estratégia da própria Glartec? Como é que tu vês isto, Bruno? Pronto, então, a Glartec é uma empresa tecnológica, e o nosso foco é 100% a transformação digital no chão de fábrica. Okay? Neste momento existem algumas categorias de software que já são aplicadas ao chão de fábrica, desde logo os ERPs, né? Gestão de recursos, gestão de logística, por aí adiante. E depois existem algumas soluções mais específicas de chão de fábrica, que é, por exemplo, os sistemas MES, os Manufacturing Execution Systems, muito focados na gestão da produção, e até outros softwares, por vezes mais focados na gestão dos ativos ou da infraestrutura, que é os tais de SCADA. O que eu acho que a peça do puzzle que está a faltar é provavelmente o recurso mais importante que existe no chão de fábrica, que é o humano. Okay? Como eu estava a dizer há pouco no conceito de indústria 5.0, isto é a produção, é a operação centrada no humano. Okay? É uma produção colaborativa entre os humanos e as máquinas. E os operadores são cada vez mais valiosos num contexto da operação, porque são cada vez as tarefas são cada vez mais complexas, produzem, têm cada vez mais impacto. Falta de treino ou uma falha na execução de uma tarefa tem um impacto gigante na operação. E os operadores são também, ao mesmo tempo, produtores de dados em tempo real. Não só consumidores, mas também produtores de dados.
quando nós começamos a identificar a forma como as pessoas trabalham no chão de fábrica, as tarefas que fazem, quanto tempo demoram, onde é que os fazem, os erros ou não que cometem, nós podemos identificar de muitas tendências e podemos aumentar muito a eficiência da operação. Pronto, e a nossa plataforma é isso, é basicamente uma plataforma de digitalização focada no operador e focada nas tarefas que os operadores executam. Portanto, é aqui uma nova categoria de software que tem estado a surgir, que se chama as plataformas de Connected Worker. Portanto, como é que podemos capacitar ainda mais os operadores e os trabalhadores de chão de fábrica para serem mais eficientes e executar as tarefas de forma mais segura possível. Sem dúvida, ou seja, à medida que vamos vendo esta evolução brutal a nível não só das tecnologias, que já víamos um bocadinho aí 4.0, com todas as tecnologias associadas, né? Big Data, a robótica que já vinha atrás, o machine learning, etc. O IoT também acelerando, IoT, tudo dados de máquinas. Estamos a ver um foco diferente, não é? Um foco nas pessoas, naquilo que realmente são os padrões, se as pessoas estão capacitadas ou não para estar naquelas tarefas, e a vossa plataforma faz isto muito bem, que eu tive a oportunidade de conhecer em loco. De facto, aqui podes-nos contar assim um pequeno exemplo muito prático de como é que a vossa empresa capta estes dados que são de fábrica e dados também dos operadores, obviamente, e os converte em algo útil para eles mesmos poderem utilizar e melhorarem o seu trabalho, o seu desempenho, e também estarem motivados e alinhados com aquilo que é a produção, com aquilo que são as operações. Certamente, Pedro. Então, quando nós visitamos as fábricas hoje em dia, existe ali um padrão muito comum na maior parte das operações, que é, existe muito papel. Okay? A maior parte das pessoas não acredita a quantidade de papel que existe no chão de fábrica. E que papel é que existe? Existe papel para instruções de trabalho, existe papel para execução de procedimentos, fluxogramas específicos, seja um setup de uma máquina, montagem de algo, uma tarefa específica que tem que ser feita. Existe papel para rastreabilidade, ou seja, rastrear algum tipo de dados, por exemplo, que é necessário rastrear, que não é possível digitalizar. E a nossa plataforma o que faz é, basicamente, digitalizar todas estas tarefas, estes procedimentos, esta colaboração, esta comunicação entre as pessoas. Portanto, está focada basicamente em todas as tarefas que têm que ser executadas pelas pessoas e conforme as pessoas estão a aprender a executar essa tarefa ou a executá-la, a plataforma consegue monitorizar essa aprendizagem e essa execução dos procedimentos. E um exemplo muito prático é tentar perceber, por exemplo, os tempos que as pessoas demoram a executar determinadas tarefas e identificar ali alguns padrões, os erros que são cometidos ou o desperdício pode estar a existir na produção, e depois pegar nestes dados todos, ou seja, dados que estão a ser gerados automaticamente pelas pessoas conforme elas estão a executar as suas próprias tarefas, e cruzar com outros dados que não são necessariamente gerados naquele momento pelas pessoas. Ou seja, a formação que a pessoa já teve no passado, a produção que está a ser executada, o contexto em que aquelas tarefas estão a ser executadas, por exemplo, o dia da semana ou o turno, por aí adiante. E nós, ao pegarmos em todos estes dados que são gerados automaticamente pelas pessoas e cruzarmos com os outros dados, então conseguimos começar a identificar padrões. Portanto, um exemplo muito prático é, por exemplo, identificar aqui alguns padrões de execução de uma determinada tarefa de setups, por exemplo, e existem desvios de tempo, não é? Ou seja, alguns operadores, alguns momentos demoram 4 ou 5 horas a fazer um setup, outros demoram só 2 ou 3 horas. Então, isto é porquê? É devido à falta de formação de determinados operadores, é característica daquela produção. Portanto, este é um cruzamento que se pode fazer no que toca aos dados que são dados gerados automaticamente pelas pessoas e depois dados da produção. Outro exemplo é mais erros que são cometidos ou um maior desperdício Sem que dúvida. existe. Eu ia falar nisso, exatamente, isso mesmo. Conseguimos cruzar isso, por exemplo, com um turno específico ou conseguimos cruzar com um local em que determinada tarefa está a ser executada. Portanto, é sempre pegar nestas duas dimensões e é dados que são gerados automaticamente pelas pessoas e depois o contexto da produção e tentar identificar ali alguns padrões para melhorar a eficiência. É porque eles depois muitas vezes também, eu tenho essa experiência também porque trabalho na indústria e há aquela tendência em cometer os mesmos erros, não é? E há que identificar esses mesmos padrões, sensibilizar as pessoas, mostrando realmente através de dados.
e isto é a melhor forma, e vocês fazem isto muito bem, traduzir tudo aquilo que hoje em dia ainda está em papel, não é? Muito, é os procedimentos que falaste, é as ordens, as instruções, que podemos digitalizar e mostrar ao operador através do interface muito intuitivo que ele realmente pode melhorar o seu trabalho, tem que ter atenção, obviamente tem que cumprir os procedimentos, porque há procedimentos de segurança que tem que se continuar a cumprir, mas sem dúvida nenhuma vocês já estão a fazer isto muito bem e de facto o foco é diferente e pode realmente ajudar isto. Portanto, querias aqui no vosso caso, há algum caso de sucesso que vos tenha marcado, um use case que vocês tenham feito e pronto, que possas nos referir e que possas nos comentar muito resumidamente ao longo destes anos, desde 2017, né, que surgiu a Clartech. Sim, há vários exemplos. Deves ter vários, né? Sim, Evidente. o tipo de plataforma que desenvolvemos acaba por ser muito transversal aos vários departamentos e tarefas que são executadas no chão de fábrica, desde logo manutenção, mas também tarefas de qualidade, de segurança e por aí adiante. E eu acho que a título de exemplo, talvez o mais, não caricato, mas o mais surpreendente, até na altura quando estávamos a trabalhar com aquele cliente, como eu estava a dizer há pouco, é possível, através da execução, através da utilização da plataforma, começar a identificar aqui padrões na execução de alguns procedimentos. E eu lembro-me de um procedimento, ou um conjunto de procedimentos em particular que estavam a ser executados, em que não estava a bater certo as características do procedimento com o tempo e as tarefas que as pessoas estavam a executar. Portanto, os gestores tinham definido o procedimento, feito um standard, onde a expectativa era que demorasse 17 ou 18 minutos naquele procedimento. E depois, conforme os operadores nos fábricas estavam a executar esse procedimento, eles demoravam muito menos tempo, 12, 13, 14 minutos. Então, houve ali uma preocupação muito grande, porque sendo um procedimento relacionado com a produção, o risco ali era estar a afetar a qualidade do produto ou eventualmente até pôr em risco a própria produção e as máquinas. Então, quando se identificou este padrão, muito rapidamente a equipa de engenharia tentou perceber, ok, o que é que está a passar aqui, porque é que as pessoas não estão a executar parte do procedimento, como é que eu garanto que as pessoas os executam mesmo, e depois foi-se então ao chão de fábrica, tentou-se perceber, olhou-se para o procedimento, e qual é que foi a conclusão que se chegou? Que na realidade os operadores tinham conseguido evoluir o procedimento eles próprios, de forma a que fosse executado de forma mais eficiente e mantendo exatamente o mesmo tipo de qualidade e de output desse procedimento. Então a conclusão que se chegou ali foi, ok, calma, então isto foi uma melhoria que aconteceu no chão de fábrica, sem ser a própria equipa de engenharia a fazer a definição do procedimento que pensou no assunto, e na realidade isto aumenta-nos bastante a eficiência e o procedimento é que está errado. Então, nesse exemplo em particular, então esses procedimentos relacionados com essas tarefas de produção foram todos revistos, evoluídos e standardizados e depois expandidos para outras linhas e para outras fábricas, aumentando em muita eficiência. Boa, muito bem. Já é bastante. E sabemos que são problemas do dia a dia de qualquer indústria, né? Pronto, e Claro. vocês devem se deparar com isso nas vossas abordagens que fazem e que desenvolvem para os vossos clientes. Hoje em E é dia sempre fala-se uma muito. jornada, não é, Bruno? Isso é sempre um Sempre. desafio. Sem E dúvida. aí, eu vou dizer uma coisa que se chama, assim, é sempre desafiante termos novos desafios ou encontrarmos soluções para os problemas. É ou não é, Bruno? Ou o que é que tu No dizes chão, a esta plateia que nos ouve, quem está no LinkedIn, no YouTube e a nível das redes sociais? O que é que dizes? no chão de fábrica existe um conceito muito relacionado aqui com o Kaizen e outros temas mais de produção, que é muito aplicado no dia a dia, que é a melhoria contínua. E existem pessoas que só estão focadas na melhoria contínua. E algo que é muito interessante no chão de fábrica, que eu não conhecia antes de entrar na indústria, é que constantemente ah, todos os elementos da organização estão a tentar encontrar formas de melhorar a produção ou a própria operação em si. E é constantemente à procura de formas de reduzir os gastos, de melhorar a eficiência, de reduzir o consumo energético, de tomar decisões mais rápidas, de olhar para os dados e tentar identificar padrões para numa próxima batch de produção a coisa a correr melhor. Portanto, é claramente uma jornada e no chão de fábrica é muito rico em contexto.
em características, em variáveis que podem ser, podem alimentar este tipo de mindset de melhoria contínua, sem dúvida. Agora, eu até diria a tudo isso, como o Pedro também tem esse chão de fábrica, também diria uma coisa que é importante na sociedade, é que cada vez mais nós temos que ser ao chão, temos que ser na parte mais técnica e especializada, mas acima de tudo temos que estar com especialistas que possam tratar bem esses dados. E hoje cada vez essa realidade tem que se tornar mais fulcral nas organizações, mas acima de tudo junto dos estudantes, não achas? Ou como é que achas que esta conjectura deve ser transmitida e passada para essas pessoas que muitas vezes têm muito mais teoria do que prática? Neste momento está a ser, quer da indústria de chão de fábrica, está a passar por uma fase desafiante. Porquê? Porque a maior parte das pessoas que vêm para o mercado de trabalho não é atrativo, não é? Não é atrativo trabalhar num ambiente industrial, não é? É mais pesado, às vezes com turnos, ali com algumas características de ambientes de ruídos e tudo mais. Então, um dos maiores desafios dos gestores neste momento é como é que convencem os estudantes e quem entra no mercado de trabalho que este é um ambiente interessante para fazer carreira. E eu acho que isso passa muito por a adoção de tecnologias, a tornar o trabalho dos operadores mais relevante, mais valioso. Passa muito. Menos monótono, não é? Portanto, integrando essas tecnologias para dar aqui alguma possibilidade de mais criatividade, não é? De maior interação. Exatamente, exatamente. Portanto, claramente tem que ser um foco dos gestores, como é que cria um ambiente de trabalho muito centrado no humano e que torna, em que o bem-estar do humano é crítico e depois consegue atrair e reter o talento para a indústria, basicamente. Portanto, tu achas que este tipo de soluções, obviamente que estamos a falar, quando falamos de cultura organizacional, é uma coisa que que praticamente é quase imutável, não é? Portanto, vai-se mantendo a cultura das organizações e muitas vezes as próprias estratégias não conseguem fazer face à cultura organizacional imposta, não é? Que faz parte da organização. Mas achas que esta adoção deste tipo de soluções, não só da Claptec, mas outro tipo de soluções para o chão de fábrica, pode contribuir de alguma forma para essa mudança organizacional a nível da cultura da organização? Acreditas que sim, que pode ajudar nessa mudança organizacional? Porque cada vez mais vemos que sim, que é importante que aconteça esta mudança, não é? Sim, eu acho que pronto, existem várias tecnologias que hoje em dia são aplicadas no chão de fábrica, desde logo a realidade aumentada, o IoT, a própria machine learning, ali para a identificação de tendências nos dados, Tendências, ou até relacionado muitas vezes com o computer vision, aqui para identificar certo? as tarefas como são executadas. A nossa experiência, isso também foi algo surpreendente para mim antes de entrar aqui quando entrei aqui no setor mais industrial e de chão de fábrica, é que tem existido muita pouca resistência à mudança. Porquê? A minha expectativa era, ok, eu vou a um chão de fábrica, estão lá pessoas que trabalham lá há 20 ou 30 anos, da mesma forma, usando o mesmo tipo de ferramentas. Vai ser muito difícil convencê-los a trabalhar Isso de uma mesmo. forma diferente. Era a minha É expectativa. isso. Era isso, era a tua expectativa, evidente. No início. Surpreendentemente, estava errado, porque as próprias pessoas sentem a necessidade e estão abertas a que novas tecnologias, novas ferramentas, novas formas de trabalhar sejam aplicadas no chão de fábrica para, obviamente, lá está, melhorar a produção, melhorar o bem-estar deles, tornar o trabalho um bocadinho mais valioso. Portanto, eu acho que em termos de mudança cultural e gestão da mudança, aqui em Portugal o que nós temos visto também em muitos outros países é que os trabalhadores de chão de fábrica estão muito, muito abertos a isso. Ou seja, estão muito propícios a aceitar novas tecnologias, desde que, obviamente, seja benéfico para eles e para a organização. Sente que aqui uma área fundamental que envolvemos as pessoas do chão de fábrica, os operadores, será a questão da capacitação, não é? Nestas Sim. soluções, porque, ou seja, também os temos que sensibilizar muito bem, envolvê-los logo no início, para eles serem um elemento ativo e participativo, porque não vale a pena termos lá as tecnologias depois as pessoas não souberem, não é? Não souberem trabalhar com este tipo de sistemas. Portanto, tu também vês aqui que, se calhar, a Glartec e outras soluções terão que se adaptar cada vez mais com soluções mais user-friendly, não é?
um pouco não complexas, menos complexas possíveis, muito intuitivas, mas passa também pela formação e valorização dos próprios colaboradores, neste caso os operadores de chão de fábrica, certo? Portanto, vocês também, acredito que vocês também tenham esta componente de formação, certo, Bruno? Sim, ou seja, a nossa plataforma está muito focada na componente de onboarding, formação do colaborador e depois apoio à própria execução. Um ponto que interessante que estavas a levantar, Pedro, é o contexto em que estas tecnologias estão a ser usadas, não é? Nós, se calhar fazendo aqui a analogia com os dados, nós estivermos numa secretária a olhar para um ecrã, nós temos a capacidade cognitiva de analisar muitos dados, não é? E tomar uma decisão complexa sobre esses dados todos que estão à nossa frente. Nós estivermos no chão de fábrica, os únicos dados que podem aparecer são aqueles necessários para tomar uma decisão o mais rápida possível e muitas vezes essa decisão tem que já ser quase oferecida pelo sistema ou tem que ser Exato. quase forçada, não é? Quase forçada, disponibilizada logo. Exatamente. Portanto, eu acho que é muito importante este tipo de soluções e a forma como os dados são feitos e as pessoas que estão formadas serem muito abertadas ao chão de fábrica. Ou seja, é um contexto completamente diferente de estar numa Diferente. secretária do que estar no É chão de totalmente fábrica. diferente. Portanto, é que tu tens acesso no nível mais de back-office a um grande volume de dados, podes trabalhar sobre eles, podes tomar decisões mais ponderadas e aqui não. Tu no chão de fábrica, aquilo está em contínuo, né? Portanto, e sabemos que há unidades industriais a trabalhar 24 horas, portanto, isso também revela a tomada de decisão que tem que ser muito mais assertiva. E os sistemas de cada vez também têm que estar mais preparados para ajudar nessa tomada de decisão imediata, né? Sem Portanto, dúvida. isso também é importante. Eu queria só aqui colocar também só uma questão, e falamos hoje tanto e tantas situações a surgirem no contexto, na utilização da IA em todos os sistemas, não é? Portanto, o vosso sistema, com certeza, a vossa plataforma também não há de fugir e há de ter que incorporar também IA para ajudar, ou seja, obviamente vamos valorizando as soluções de automatização e com os copilotos e com os sistemas baseados em IA, Uhum. mas temos que realmente valorizar cada vez mais o papel humano no chão de fábrica. Como é que tu vês esta crescente automação, ao mesmo tempo automatizarmos mais e reutilizando IA, mas, dando também o papel, destacando também o papel do operador numa fábrica do futuro, se quisermos. Se quiseres. Sim, sim. Não, esse é um ponto interessante, porque até é aqui um bocadinho quase parecem partes opostas do espectro, Ou né? Ou partes seja, opostas, uma exatamente. coisa é a indústria 5.0 muito focada no humano, onde supostamente o humano tem um papel princípio, muito importante no chão Certo. de fábrica, e depois outra coisa é quase a indústria 4.0 muito focada em automação e remover o humano da equação. Humano. O que nós temos assistido, não é? E é o que nós acreditamos, é que vai existir cada vez mais automação, sim, mas também o envolvimento dos humanos vai ser cada vez mais valioso. Ou seja, vai ser cada vez mais complexo gerir essa automação e garantir que as produções estão na máxima eficiência possível. Portanto, nós acreditamos que aqui o operador, os humanos, vão ser recursos cada vez mais valiosos no chão de fábrica, onde tem que recorrer a diferentes tecnologias, onde tem que executar tarefas que um, requerem de apoio, não é? Ou requerem de um copiloto, muitas vezes para ajuda na execução das tarefas, e onde vai ser necessário também automatizar ao máximo possível muitas das tarefas que muitas vezes eram executadas de forma manual por essas próprias pessoas, né? No seu dia a dia. Então, acho que aqui a parte do AI também há aqui algumas vertentes, não só lá está, de análise de dados, ou de geração de conteúdo, ou de identificação de padrões, mas também outras vertentes mais focadas na parte da computer vision, vão ser extremamente importantes e não vão, de forma nenhuma, colocar em risco o papel do humano no chão de fábrica, porque eu acho que vai ser cada vez mais importante e vão ser cada vez mais valiosos. E nós temos visto isso com quase todas as revoluções. Sempre que vem uma nova tecnologia, toda a gente tem medo que acabem os empregos e as pessoas fiquem desempregadas. Sem dúvida, sem Passam dúvida. 20 anos e estão ainda mais pessoas a trabalhar na área Ainda estão mais pessoas a trabalhar na e área. a produzir mais e melhor e mais barato, não é? Portanto, acho que passa muito por Portanto, aí. portanto, passa por esta complementaridade entre a IA, entre os sistemas de inteligência artificial e o fator humano, né? Portanto, tem que haver Exatamente. cada vez mais esta complementaridade e saber utilizá-los, obviamente que capacitando as pessoas para essa introdução das novas tecnologias. Portanto, acreditas então que a tecnologia
pode tornar estes ambientes como tu falavas e muito bem há pouco, que são ambientes industriais, não é? Pouco apelativos, não é? Mesmo para os jovens que saem das faculdades e das áreas de engenharia, etc., em tornar os ambientes mais humanos, não é? À medida que vou assim introduzindo sistemas autónomos, sistemas de IA, mas eles podem ficar de facto mais humanos. Concordas com esta afirmação, com esta questão? Eu acho que os humanos vão ser cada vez mais valiosos no chão de fábrica. Portanto, eu acho que estes sistemas faz com que os humanos tenham um papel mais importante. Portanto, daí diria que sim, pode ficar cada vez mais, pode ser considerado que está a ficar um ambiente mais humano. Mais humano. Ok. Eu tenho aqui só uma questão também para terminar do meu lado e o Zé depois também dar a palavra ao Zé para também concluir. Que conselhos é que tu darias a outros líderes industriais e gestores, líderes, quando falo de líderes, falo de gestores ou CEOs também, que queiram de facto iniciar esta transformação digital que deve ser centrada nas pessoas, nomeadamente aquilo que vocês fazem, não é? Que conselhos é que tu darias a estas pessoas que estão à frente de unidades industriais e que são também gestores de áreas dentro destas unidades industriais? O que é que Olha, tu Pedro, dirias? eu conheço vários exemplos, né? Como disse Sim, antes deves conhecer. antes da Clartech, tive aqui uma empresa focada na área do IoT, portanto, isto é muito à volta da sensorização, da gestão de fábrica e criação de KPIs e por aí adiante. E eu acho que um dos erros mais comuns é nós pensarmos que a transformação digital no chão de fábrica é começar a capturar o máximo de dados possível. Capturar, capturar, capturar. E depois, eu conheço vários exemplos que após projetos ou programas de 3, 4 anos de captura de dados, onde existe muita informação, chega-se à conclusão que aqueles dados não estão a ser usados, ou é muito difícil o tratamento dos dados. Daqueles dados. E isso acaba por frustrar gestores, porque não se vê a promessa do aumento da eficiência, não é? Acaba por colocar em risco próximos investimentos e acho que é muito frustrante para toda a gente quando se vai por este caminho. Eu acho que aqui o meu principal conselho muitas vezes é fazer esta transformação digital muito focada no seu contexto, ou seja, tentar perceber o que é que poderá ter mais impacto no imediato, o que é que pode ser influenciado, obter feedback de todos os stakeholders a todos os níveis, desde o operador até ao CEO, tentar perceber quais são os use cases onde realmente possa ter aqui algum impacto, fazendo aqui um balanço entre o esforço e o retorno. Okay? Identificar esses use cases e depois começar de forma gradual. Eu acho que é por aí, começar de forma gradual, focado em use cases muito específicos. Muitos destes use cases irão envolver humanos. Portanto, estamos a falar de ferramentas de apoio, ferramentas de aumento da qualidade, muitas vezes até ferramentas de melhoria contínua, como é que se pode criar aqui algum tipo de captura de dados ou envolver as pessoas para ir melhorando de forma contínua a operação. Portanto, eu acho que depois também vão surgir aqui muitos use cases que estão focados em humanos e daí a transformação digital também ser depois, obviamente, centrada nas pessoas. Portanto, no fundo, ir ao chão de fábrica, vamos à qualidade, conseguimos implementar aqui um use case, foi de sucesso, ou seja, resultou bem no aumento da eficiência, na melhoria dos processos de não conformidades, por exemplo, ou da segurança, ou de segurança alimentar, etc. E depois ir escalando esses use cases para outras áreas. É isso, de facto, que devemos fazer, não é? Portanto, é o conceito que tu realmente nos dás aqui e acho que está muito bem utilizada essa questão, porque é por aí que tem que acontecer. Zé, não sei se sim, querias e com isto o nosso tempo voou, mas acima voou, de não é? tudo Portanto, foi uma boa enriquecemos conversa, o muito nosso agradável. conhecimento. Aqui Passa foi muito com rápido. o Pedro nessas conversas, mas acima de tudo há aqui uma outra questão que ainda poderemos alimentar e a questão é, Bruno, é rápida, numa frase pequena, dizer assim, o que conselhos darias ao nosso país, que é tão rico, é tão poderoso, acima de tudo tem uma capacitação enorme para tudo. E porquê é que nós muitas vezes temos um problema que é só damos valor às pessoas quando estamos no exterior? Disseste quando estavas em Inglaterra, e eu gostaria de saber o que é que tu dizes desta opinião, porque hoje eu como pai, aqui como presidente e como... Eu acho que nós temos um problema, damos sempre valor ao que é o outro e o que é que vem de fora e não damos valor quando estamos cá. Porquê? Pronto, eu acho que essa pergunta dava mais 30 minutos de discussão, claramente.
Eu Sem acho, dúvida. ao longo da minha carreira, eu passei por várias dezenas de países e estive em vários ambientes, e eu acho que o que eu identifico é muito o empoderar as pessoas, o valorizar as pessoas, e envolver as Dar-lhes pessoas, autonomia, né, Bruno? Exatamente. e deixá-las um pouco, Delegar. Delegar, dar alguma é, autonomia. e deixá-las ter impacto. Ou seja, a mim, como uma pessoa que teve muitos anos Deixá-las correr riscos, basicamente. Sim, Certo, sim, mas a mim, como uma pessoa que teve muitos anos em Inglaterra, ainda me faz um sou da mesma opinião. pouco confusão como é que, coordenados 3, 4, 5 vezes superiores a Portugal, eles conseguem ser muito mais produtivos do que nós. Portanto, eu acho que claramente passa muito por valorizar as pessoas, empoderá-las, permitir que as pessoas possam contribuir muito para além daquilo que é expectável em termos das tarefas mais óbvias. Portanto, esse seria o meu conselho principal, claramente. Então, com isto, finalizamos um processo de uma conversa aberta com o Bruno Duarte, o CEO da Glartec. Foi excelente as palavras finais, mas acima de tudo, esta conversa em que teve o moderador Pedro Duarte e José Rui Gomes, acima de tudo, ter uma A pessoa saúde. que deu aqui o enlace entre aquilo que fez no exterior e aquilo que hoje está a fazer aqui na Glartec. Realmente, eu só quero agradecer a todos os que estiveram presentes a verem-nos no YouTube, no LinkedIn e no Facebook das redes sociais da APBI e, acima de tudo, perceber que nós, neste contexto que nós vivemos da tecnologia, da evolução, a APBI tem sido o foco porque o BI tem sido a dinâmica dos dados e, assim, a sua missão é disseminar este conhecimento sobre o Business Intelligence. Por isso, a todos agradecemos, em nome da APBI, esta vossa presença, da Glartec e do CEO Bruno Duarte. Eu agradeço também o Pedro por estar a moderar aqui esta perspectiva valiosa e de conhecimento que o Bruno pôde transmitir e partilhar. Agradecer à IPWire que nos segurou a parte tecnológica e que prestou o seu serviço. Mas, acima de tudo, dizer que a APBI está cá para alimentar, está cá para partilhar conhecimento, está cá para receber novas pessoas e novos convidados e, acima de tudo, favorecer o conhecimento, não só nas organizações privadas, mas sim nas públicas. E, acima de tudo, também potenciar as sinergias de conhecimento. Assim, agradeço em nome de todos e no nome da APBI, um muito bom dia e até breve, até outro próximo episódio. E em nome da APBI, obrigado. Obrigado. Obrigado.